obrigado, Senhor, o Senhor ter nos dado mais um dia de vida, o Senhor ter nos trazido até aqui, ó Pai, cada um de nós, através da telinha, mas nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, para engrandecer o Teu nome e para aprender, Pai, como aqueles irmãos eram unidos, como aqueles irmãos trabalhavam, como aqueles irmãos se dedicavam a Ti. Nós queremos, Pai, também fazer a mesma coisa, servir em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por esse final de semana maravilhoso que o Senhor nos deu, em especial ali os irmãos ali em Juiz de Fora, onde o Senhor esteve com cada um, onde o Senhor operou maravilha no meio deles. Nós sabemos que essas maravilhas são a Tua palavra, a Tua verdade, que vem de encontro nos nossos corações. Abençoa todas as irmãs que estão aqui, aquelas irmãs que participaram também, ó Pai. O Senhor sabe o quanto que elas são importantes para o crescimento da Tua igreja. O Senhor sabe que elas são peça principal, Senhor, dessa caminhada nossa aqui. Ela nos orienta, ela nos ajuda, ela faz com que a Tua obra cresça em espírito e em verdade. Muito obrigado também, Pai, pelo culto que teve aqui na nossa casa, onde também o Senhor esteve presente conosco. Tudo nós fizemos com decência e ordem para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa também, Pai, o irmão Sérgio, que irá trazer essas ponderações agora, Pai, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor esteja com ele, para que tudo que ele fale seja de acordo com o que ele preparou, de acordo com o que o Senhor determinou na sua vida. Em nome de Jesus. Antes do Sérgio ter a palavra, quero dar boas-vindas, a nosso amigo Gabriel, está conosco novamente. Que bom que está aí, Gabriel, Paulo Mendes, Lúcio. Fiquem bem à vontade para as perguntas, para os questionamentos, para as considerações. Sérgio? Obrigado. Também é muito bom ver o irmão Paulo Mendes, Lohane. Prazer receber vocês aqui também com a gente. Eu já estou com saudade de vocês. Bom, irmãos, eu há pouco, refletindo sobre o capítulo 15, a gente já faz isso constantemente, mas refletindo sobre Atos capítulo 15, agora há pouco, a Chile aqui ao meu lado, nós jantando, e eu estava refletindo sobre a segunda parte, onde nós vamos de fato entrar nos assuntos de contexto, de Atos capítulo 15. Esse livro tão especial. E eu estava dizendo aqui para Chile, que capítulo incrível. Eu sei que tudo que vem do Senhor é incrível, eu sei disso. Eu sei que só em abrir a palavra de Deus para refletir, para buscar dela conhecimento, sabedoria, já é incrível. Mas no capítulo 15, que nós começamos a entender ou fazer algumas considerações, ponderando algumas coisas para a gente tirar dúvidas e para a gente entender, ponderações porque tem muito a ver, o que eles viviam e o que nós vivemos hoje. Por isso ponderações, porque nós estamos falando de Atos para os nossos dias, lição 23, parte 2. Qual é o tema mesmo? Repete aí para todo mundo ouvir, por favor, irmão. Lição 23, parte 2. Está com o microfone fechado. Acho que o irmão derrubou o celular aí. Edivaldo, lembra? Não? Ninguém lembra? Qual é o tema de hoje que a gente mandou aí pelo grupo? Quem lembra? Abre o microfone e fala pra gente. Tem que abrir o microfone. Ninguém? Ninguém lembra? Puros e respeitosos. Irmãos,
Vamos pegar aí, né, o link e dar uma lida no tema de hoje para a gente ficar bem sintonizado. Isso é muito importante. Quem leu Atos capítulo 15? Joel, leu Atos capítulo 15, irmão? O que ficou aí para você na sua leitura, irmão? Diz aí o que você sentiu, não precisa se você não quiser, é claro, né? Se quiser, fique à vontade, fala o que você achar conveniente, importante. Mas como você se sentiu, ou se teve alguma coisa especial no capítulo 15 aí, irmão? E aquela discussão que houve ali. Mas o carinho que ele tinha, né? As situações mesmo difíceis, Sim. não era problema para poder fazer eles desistirem, né? Era um problema para eles resolverem e seguir pregando o evangelho, né? Não era nada que podia impedir, talvez a discussão ali pelo fato de talvez o rapaz ser jovem, né? E Paulo foi assim meio ríspido, né? Mas aí foi para aprendizado tanto deles como deixar para exemplo para nós hoje que mesmo havendo algum probleminha entre nós teremos que resolver, que buscar Deus, para que Deus possa fazer a vontade dele nas nossas vidas, né? É verdade, irmão, é verdade. Olha, para quem foi pego assim de supetão, né, de surpresa, foi muito bem, destacou pontos importantes. Bom, obrigado, Joel. E, irmãos, nós na semana passada nós falamos sobre o que era ser um apóstolo, né? Nós comentamos sobre isso. Nós tratamos 3 assuntos mais importantes para a gente saber o que o texto está falando, já que nós estamos fora do contexto daquela época, né? Então, Atos capítulo 15, ele cita ali os apóstolos, e nós gastamos um tempinho na semana passada falando o que é ser um apóstolo, né? Não era um cargo, era uma função. Nós entendemos que para ser apóstolo precisava ter acompanhado Jesus desde o seu batismo no Rio Jordão até quando Jesus ressuscitou e voltou ao céu, né? E é claro, ter sido escolhido, né, vamos dizer aí entre aspas, a dedo por Jesus, com a rara exceção que foi o apóstolo Paulo, né, chamado pelo próprio Jesus no caminho para Damasco, ali em Atos capítulo 9. Então, hoje nós não temos mais apóstolos, né? Os apóstolos, essa função, ela se deu até que a palavra estivesse completa, até que eles e alguns outros tivessem escrito o Novo Testamento, que é o que nós temos nas mãos hoje. Eram aqueles homens que falaram diretamente por Jesus, habitados pelo Espírito Santo de forma muito especial, cheios do Espírito Santo, e também que podiam fazer sinais e prodígios, podiam ressuscitar pessoas para confirmar a palavra, lembrando que era por este motivo, para confirmar aquilo que eles diziam, já que eles não tinham as escrituras na mão, a escritura nem tinha sido iniciada ainda. Pois estes homens, né, Matias substituindo Judas, que se suicidou, e o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo chamado direto, pessoalmente por Jesus, né, e o próprio Jesus que deu a ele todas as qualificações para ele ser um destes chamados. Então, fora isso, nós não temos mais. Outra palavra que nós falamos na semana passada foi sobre aqueles que estariam à frente como guias da igreja, né? Nós temos muitas pessoas que orientam a igreja, que ensinam a igreja, como evangelistas, mestres. Naquela época ainda tínhamos alguns profetas ali da igreja,
para confortar, e nesse capítulo, especialmente, nós vimos que a igreja em Antioquia foi confortada por alguns dos profetas que estavam ali, né, confortando e aconselhando as pessoas, né, aquela igreja de gentios. Então nós tínhamos também estes homens como orientadores, mestres, professores, aqueles que pregavam o evangelho também até tempo integral. Mas a igreja madura já aqui no livro de Atos, capítulo 15, eram muitas congregações com presbíteros, não é? E esses homens são citados aqui. E nós falamos na semana passada que bispo, presbítero e pastor é a mesma pessoa, não há diferença, isso não é uma hierarquia, como o mundo religioso hoje coloca isso na sua forma eclesiástica de estar governando, né, as denominações ou seitas por aí. Mas é o mesmo homem com três adjetivos importantes. Era presbítero, que era um homem experiente na vida, e essa sua experiência era demonstrada através da família organizada, filhos batizados e sob respeito e obediência ao pai, né? Homem de um casamento só, homem que era respeitado dentro da igreja, fora, dentro da igreja, que eu quero dizer não prédio, né? Mas na comunidade cristã, também as pessoas de fora, a comunidade também o respeitava, né? Como um homem de respeito, equilibrado, maduro, né? Pronto para ensinar e aconselhar, né? Um exemplo de vida, presbíteros. Esse mesmo homem, ele também tinha que ter outras duas capacidades, tá certo? Ele também deveria ser bispo ou episcopos, que é a palavra no grego, que era aquele superintendente, aquele homem que sabia administrar, não é? E era uma pessoa com capacidade administrativa, tesouraria, saber o financeiro da igreja, para saber distribuir direito, saber organizar, entender de logística, entender de organização, porque também tinha que estar ajudando e aconselhando as pessoas a terem suas vidas organizadas, né? E ele sabia fazer isso. E também ele recebe, né, o talento, era uma pessoa que também deveria ter talento como pastor, no sentido literal da palavra, de cuidar de outros, pastorear, guiar, gostar de gente, trabalhar com pessoas. Então este mesmo homem tinha que ter essas três qualidades, né? Essas três características, né? Então um homem que tinha que ter essas três características. Um homem no sentido de que essas três características têm que estar na mesma pessoa. Mas nós sabemos aqui, até a gente chama de inferência, é quando a Bíblia apenas cita, não cita outra coisa, né? Se eu falo que eu quero uma parede branca, então eu estou sendo muito claro que aquela parede não pode ser preta, não pode ser amarela, não pode ser areia, tem que ser branca. Então isso chama-se inferência, quando você fala alguma coisa que não cabe outra. E no Novo Testamento nós vemos que todas as igrejas, né, as congregações espalhadas, né, pelo mundo, tinham presbíteros no plural. Então não era um só, né, como a gente vê muito hoje, né? Não era um homem comandando muitos, não, eram muitos homens, no mínimo 2, para estar pastoreando as igrejas, tá certo? Então, e cada igreja era local. Então nós falamos sobre isso e também falamos sobre circuncisão, né? E hoje na leitura e reflexão que vamos fazer, circuncisão era a purificação do povo judeu, né? Já Jesus já nos purificou pelo Espírito Santo e pelo batismo, né? Através do arrependimento dos nossos pecados. Então essas foram as 3 palavras que a gente trabalhou, para não ficar dúvida hoje na leitura e na reflexão do livro de Atos, né? Então antes de fazer, eu vou fazer um pouco diferente hoje, tá certo? Até para encorajar todos a ter mais leitura da palavra. Não que eu esteja julgando que os irmãos não tenham, mas como é importante a gente se aprofundar, né, naquilo que a gente estuda. E muitas vezes a gente está abrindo muito espaço para que a nossa fé seja de alguma forma abalada. Lembra da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, por exemplo?
que a palavra entrou, né, na vida de uma pessoa, a pessoa ouviu a palavra, mas depois, vindo as dificuldades da vida, ali representada pelo sol quente, né, seca, né, e às vezes a vida pode secar a nossa fé. E outro exemplo disso, né, em Mateus capítulo 5 foi aquela pessoa que ouve a palavra, mas deixa que o mundo, né, a fascinação do mundo, as riquezas, né, tudo que é belo, tudo que é atraente, roube essa palavra da gente. Então a gente tem que estar muito preparado. E a outra, né, foi aquela do que nasceu em solo pedregoso, que não tinha raiz profunda. E isso acontece, irmãos, porque a gente não pratica aquilo que a gente vem estudando, né? Às vezes a gente escuta 10 textos, a gente estuda, faz 10 cursos, assiste 10 palestras, mas a gente não guarda aquele tempo, né, precioso para a gente meditar mais um pouco, enraizar aquela palavra. É por isso que Jesus disse também no outro texto, João capítulo 8, Jesus disse algumas coisas para os judeus e muitos creram nele, né? Muitos creram nele. E aí Jesus virou para aqueles que creram já, como todos nós aqui cremos, e ele disse assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras. Então não basta crer, ouvir, e está tudo bem, aprendemos boas lições, mas se a gente não permitir que essa palavra seja enraizada na gente, se a gente não permanecer nela, porque toda vez que ela tenta escapar, você medita mais um pouco, você estuda mais um pouco, você ora mais sobre aquilo, você reflete mais, e aí ajuda essa palavra a permanecer. E quando essa palavra permanece, você se torna não um discípulo qualquer, porque há muitos discípulos qualquer. Foi Jesus que disse isso, não sou eu. Porque Jesus também traz palavras, às vezes, duras para nós. Palavras das quais, às vezes, a gente sente coceira no ouvido. Alguns, por exemplo, quando ouviam Jesus falando certas coisas, dizia: duras são estas palavras. Quem pode ouvir isso? E Jesus disse palavras muito duras, e esta é uma delas. Não é? Quando Jesus simplesmente diz que nós precisamos ser não um discípulo qualquer. Porque o discípulo qualquer é aquele que crê, mas não permanece, muda. Às vezes nós estamos na igreja, mas não permanecemos naquela verdade. E aí ele disse que se você crer, né, se você permanecer, será meu verdadeiro discípulo. E aí sim, você sendo um verdadeiro discípulo, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Engana-se quem pensa que qualquer um chega à verdade. Às vezes não. Às vezes a gente tem lapsos de verdade. Às vezes a gente não deixa a verdade enraizar, não é? Tornar raiz profunda na gente. Mas é muito importante que a gente entenda, né, que o que Jesus disse é que somente os verdadeiros discípulos é que conhecem a verdade. Aí sim a verdade vai permanecer, né, na vida da gente, vai nos libertar. Então não é possível compreender a verdade sem a permanência, porque logo de cara não é muito fácil da Bíblia entrar na nossa vida e fazermos dela uma prática, entende? É por isso que eu quero chamar a atenção de todos hoje, né? Para quem está assistindo aqui pelo Facebook também, né? A gente está aqui no grupo, numa live com alguns irmãos espalhados aí pelo Brasil, né? E eu tenho algumas pessoas aqui assistindo com a gente também, né? Um tio meu, o Nanau, né? Jorge, lá de Santo André, acho que ele mora em Santo André, ou São Bernardo. Tem a Cleide também do interior de São Paulo. A Cleide acho que é uma das primeiras pessoas que eu desenvolvi amizade na primeira empresa que eu trabalhei, né, em São Paulo, né? Eu tenho um passado bem longo, então seja bem-vinda, Cleide e Nanau. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado mesmo. Irmão Ademir também, um irmão que eu estou sempre acompanhando as lives dele. Então sejam bem-vindos. Nós estamos no livro de Atos, capítulo 15, na segunda parte, né, para uma parte da semana passada. Bom, então voltando aqui, irmãos, essa questão de entendermos presbíteros, né, como aquelas pessoas importantes, diferentes de muitas coisas que a gente vê hoje, e assim como também os apóstolos e também a questão da circuncisão. Bom, entendendo isso, né, desde a semana passada, hoje nós pensamos em algo muito importante.
Então eu quero fazer algo diferente com todos vocês hoje, tá bom? Eu quero fazer a leitura e eu vou pedir aí para um irmão, tá certo? Para um irmão aí que está na live, anotar para mim, né, uma palavrinha, para depois nós voltarmos e fazermos comentários sobre essas palavras, tá certo? Eu acho que eu vou pedir para o nosso irmão escriba, né? Quem acha aí? Estou falando de quem aqui? Esse eu tenho certeza que pratica, né? Pratica muito. Você já sabe quem é Joel? Tá falando de Joel? Estou falando de quem, Joel? Hã? Quem? Estou falando de quem? Edivaldo, é claro. Olha, eu já falei que as anotações do Edivaldo, né? Elas são raríssimas. Um dia eu quero ver, né? Eu quero ver. Não sei se o Avaí já viu isso. Já viu o Avaí das anotações dele ou não? Já? Isso. O local que ele faz as anotações, já vi tudo. Tranquilo. Poxa vida. Muito bem. Um dia eu quero ver, tá bom, Edivaldo? Um dia eu estarei visitando alguns parentes em São Paulo e visitá-lo-ei também. Vamos lá. Bom, então, Edivaldo, pode fazer as anotações pra gente? O Joel, viu, irmão? O Joel, ele grava aqui, ó. Eu não sei se ele anota, mas você pode perguntar qualquer coisa que ele sabe, né? E é o irmão que leu. Bom, hoje nós vamos ver aqui em Atos capítulo 15 uma coisa importante de Tiago, né? Que era irmão de Jesus, né? Tiago era irmão carnal de Jesus, né? Não apenas na igreja, mas ele era irmão carnal. E Tiago traz um parecer muito inteligente para ele aqui, né? E por sinal, eu tenho um primo chamado Tiago, né? Tiago Feijó, que está aqui assistindo com a gente também, mora aqui do lado, né? Um primo muito querido, né? Um homem de grande alegria. Onde chega, ele deixa todo mundo alegre. Bom, vamos lá. Tiago é o mesmo escritor lá daquela carta no final do Novo Testamento. E ele disse uma coisa muito importante lá no capítulo 1, né? No início, capítulo 20, por ele disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque quem é ouvinte está enganando a si mesmo. Esse mesmo Tiago que disse isso lá, é o Tiago que hoje, né, está aqui sendo representado pelo capítulo 15 do livro de Atos. Então, isso vai para todos nós, né? Então, leiam, irmãos, leiam mais, sabe? Depois da aula, no outro dia, guarde um tempo para ler e refletir isso que você está estudando hoje. Primeiro, veja se de fato as coisas são assim, se eu falei alguma besteira, alguma coisa que está desviada, né? Até porque o capítulo 15 também fala dos desvios de alguns cristãos judeus, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Mas também para você guardar e permanecer nessa palavra. Então hoje eu vou fazer um pouco diferente do convencional. Hoje eu estarei lendo, tá? Eu estarei lendo o capítulo 15. Vou dizendo, de vez em quando eu estou lendo, vou dar uma paradinha aí para o Edivaldo anotar alguma coisa. Depois que eu terminar a leitura, a gente volta. Edivaldo vai lembrando de cada tópico e eu vou fazendo alguns comentários de cada um desses tópicos e depois a gente fica com a palavra aberta aí para todos. Mão no gatilho aí, Edivaldo. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui minha luz e vamos começar. Atos capítulo 15. Bom, alguns indivíduos que desceram da Judéia estavam ensinando aos irmãos o seguinte: se vocês não se circuncidarem, segundo o costume de Moisés, vocês não serão salvos. Bom, primeiro comentário aí, irmão Edivaldo, é salvação pelo costume da circuncisão, né? Salvação, ele usou aqui a palavra salvação, tá bom? Salvação pelo costume da circuncisão, né? Que a gente sabe que veio de Moisés. Versículo 2. Tendo havido, então quer dizer que aqueles indivíduos estavam pregando, eles eram da igreja, judeus convertidos ao cristianismo, ensinando a vários irmãos para que eles deveriam se circuncidar, senão eles não seriam salvos, né? Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, né, contenda e não pequena discussão com eles. Né? Então eles foram, esse grupo de indivíduos, e bateram de frente ali com Paulo e Barnabé. E tiveram uma contenda, e parece que não foi pequena, uma discussão muito forte.
tá certo? Resolveram esses dois, Paulo e Barnabé, então resolveram, e outros irmãos com eles, que eles fossem até a cidade de Jerusalém, lembrando que eles estavam aqui na cidade de Antioquia, uma cidade gentílica, né, de gentios, e uma cidade muito forte, uma economia muito forte, provavelmente uma igreja, e a gente viu que tinha ofertas muito fortes, eram irmãos que tinham disponibilidade para ofertar, né? Esse não é o foco, é claro, mas a gente sabe que era uma igreja que muita gente se converteu, que era um lugar muito difícil de se pregar o evangelho, tá certo? Então era uma igreja que tinha muita força, tanto na parte da economia, porque era uma cidade que tinha um posicionamento político, social muito importante naquela região. E eles estavam lá. Então eles decidiram subir, Paulo chamou eles, falou, é melhor a gente resolver essa situação lá em Jerusalém, porque lá você tem muitos apóstolos e tem presbíteros, né? Os guias da igreja estão lá também. E aí conclui-se aqui no versículo 2, a última parte, para que eles subissem em Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados por muitas pessoas da igreja, eles atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os cristãos. Tendo eles chegado à cidade de Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito com eles. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, né? Jerusalém, centro do judaísmo, né? Mas também agora o início da igreja que foi em Jerusalém. Então, judeus que se converteram a Cristo, faziam parte da igreja, mas estavam lá rodeados de fariseus, saduceus, né? Dos mestres da lei, e essa situação sendo resolvida lá. Afinal de contas, os cristãos deveriam se circuncidar para ser salvos, né? Essa era a discussão. Então, tendo eles chegado, versículo 4, de Jerusalém, foram recebidos pela igreja, né? E relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidar os gentios, né? E determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Bom, essa aqui era o ensinamento deles. E um detalhe, irmão Edivaldo, o segundo tópico importante que você anota aí, irmão, por favor, era que ou é a lei de Moisés ou é a lei de Cristo. Uma anula a outra. Ou seguimos rituais de Moisés, tá certo? Costumes de Moisés, ou seguimos a Cristo. Isso fica-se muito claro e a gente vai ver no discurso agora. Então, o segundo tópico é exatamente ou lei de Moisés ou Cristo. Versículo 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Era uma grande discussão, era difícil, né? Porque gerava-se aí uma nova doutrina na igreja. Tá certo? Nova doutrina na igreja, mas costume dos judeus. É aquela história que muitas vezes nós vemos hoje em dia, que as pessoas ficam inventando coisas na igreja e aquilo termina virando costume. E quem não faz aquilo termina sendo barrado, atrapalhado, impedido de fazer certas coisas na igreja. Bom, versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que por meu intermédio vocês que ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Porque com a presença do Espírito Santo não tinham que duvidar. Se a própria presença do Espírito Santo tocou naqueles homens, né, e Pedro aqui está se referindo ao capítulo 10, né, quando ele entrou na casa de Cornélio, que foi a primeira família de gentios que entrou para a igreja, ele está se referindo a isso. Então, se o próprio Espírito Santo deu prova de que Deus os aceitou,
Então, por que vai ficar atrapalhando a chegada dos gentios na igreja? Né? Continuando. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Terceiro ponto aí, irmão Edivaldo, né? A purificação está no coração e não no corpo. Isso é muito importante. Não que o corpo não seja importante, não que a gente não se contamine fisicamente, mas que se uma pessoa tem uma purificação do coração, se ele tem um coração puro e disposto, com certeza ele vai saber guardar-se, ele vai saber trabalhar na sua santificação, que não é fácil, é claro. Então, se muitas vezes nos contaminamos no corpo, pode ter certeza que vem do coração. E Jesus disse isso muito claro. Quando Jesus falou que quando uma pessoa tem uma intenção impura, já no coração pecou. Então, o que Jesus quis dizer é que tudo começa no coração, né? Ele não está falando de algo que nós temos fisicamente, né? Ele está falando da parte mais importante nossa. É como se você falasse assim, o coração do problema. E na verdade o coração ele está se referindo a eu, meu caráter, quem eu sou por dentro, o meu espírito. Essa é a palavra que se encaixa dentro disso. Então, tudo começa em nós mesmos, na nossa consciência. Se a nossa consciência é pura, ela vai levar todo o corpo puro. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, né? Mais ou menos isso que a gente está querendo dizer. E continua aqui, versículo agora, versículo 10. Agora, pois, por que vocês estão tentando a Deus, pondo sobre serviço, né, para fazer com que alguns discípulos de Jesus sirva a um jugo que nem os nossos pais puderam suportar? Porque a lei de Moisés ninguém podia suportar, né? Então eles estavam querendo, eles não conseguiram cumprir e estavam querendo que os outros cumprissem. Eles estavam mantendo aquilo que Jesus tanto recriminou deles. Mateus capítulo 5, por exemplo. Que eles estavam servindo por tradição. Eles nem conseguiam carregar e forçavam que outras pessoas carregassem. Ele dá até um exemplo ali, Jesus dá um exemplo de que eles obrigavam pessoas a carregar cargas tão pesadas que nem com o dedo eles as ajudavam. Porque eles mesmos não cumpriam, né? Esse era o significado. E continua aí, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles gentios também foram. Então aqui a confusão era muito grande. Aqui havia um problema muito sério, né, de tudo que estava acontecendo. E essas discussões, elas tinham que ser resolvidas. Porque quando eles queriam voltar à lei de Moisés, eles estavam praticamente anulando a cruz. Anulando tudo que Jesus fez na cruz. Tudo que Jesus caminhou e trabalhou e viveu e sofreu foi exatamente para tirar das nossas costas todo o peso da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era muito clara, né? Era a lei em que as pessoas tinham que servir com um compromisso de lei. Ou você faz ou você morre. Para que o povo não morresse, é que eles faziam sacrifícios de animais, é que eles tinham todas aquelas leis que era para mexer com o coração deles. Mas eles só cumpriam a lei, mas não deixavam que o amor a Deus entrasse nos seus corações. Então, qualquer doutrina, qualquer ensinamento, diferente do que Jesus ensinou no Novo Testamento, é anular o sacrifício de Jesus. Qualquer ensinamento, qualquer doutrina diferente do ensinado por Jesus e por seus apóstolos, não é? Confirmado pelo Espírito Santo, né, no Novo Testamento, qualquer doutrina tem que ser, como diz lá Paulo em Gálatas capítulo 6, seja anátema. Né? Ninguém pode pregar outro ensinamento a não ser do que já foi colocado. E isso é muito sério e isso é muito importante. A
a gente tem que ficar nisso, porque o que aconteceu em Atos capítulo 15 acontece hoje, tá certo? Acontece, e acontece muito hoje. Quantas coisas os cultos modernos colocam hoje que nunca a Bíblia ensinou? E será que isso não afeta meu relacionamento com Deus? Claro que afeta. Afeta os nossos filhos, afetam todas as pessoas que às vezes deixam de frequentar a igreja ou frequentam de forma errada, né? A gente que às vezes estuda tanto a Bíblia, que se esforça tanto, ainda corre o risco de errar. Imagine quem desconhece ou descumpre. E para eles era muito importante resolver essa questão. É por isso que agora Tiago se levanta aqui na carta, versículo 12 do capítulo 15, e ele traz algo incrível, não é? Primeiro foi o testemunho de Pedro, falando o que aconteceu quando ele foi na casa de Cornélio. Ele viu Cornélio sendo tocado e habitado pelo Espírito Santo. Então não tinha como duvidar de que Deus estava com eles. Agora no versículo 12, Tiago, né, aquele que escreveu aquele livro tão cheio de prática, né, que nos diz da importância do controle da língua, no capítulo 3, que fala no capítulo 1 sobre sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, pode pedir a Deus, que Deus dá liberalmente. Então, Tiago que fala que a gente tem que tomar cuidado com as corrupções da carne. Então, aquele mesmo Tiago, ele abre a boca e fala aqui no capítulo 15, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fazia através deles, né, entre os gentios. Então, eu falo assim, gente, olha, a gente não pode dizer que os gentios não são salvos, nem que eles não estão agradando a Deus, porque a gente está vendo como Deus está agindo no meio deles. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Aí ele aqui faz um discurso falando sobre Pedro, mas olha só o ensinamento sábio de Tiago. Expôs Simão, ele falando, né? O nosso irmão Simão, ele expôs primeiramente que ele visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Está falando sobre Jesus, né? Conferem com isto as palavras dos profetas, né? E aqui Tiago cita uma palavra profética que a gente já viu na semana passada, lá do livro de Amós, né? Então, cumpridas estas coisas, dizia o profeta, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Isso aqui são palavras para Jesus. Porque Jesus morreu e voltou, ressuscitado, para instituir um novo tabernáculo. Tá certo? Essa palavra tabernáculo aqui é onde Deus era adorado. O irmão Edivaldo anotou agora há pouco que a transformação, a santificação que Deus fez era no coração da pessoa. E onde é que é o tabernáculo de Deus hoje? É no nosso coração. Os judeus tinham um tabernáculo, um templo, para adorar a Deus, que era um templo físico. Mas agora Deus habita num templo feito de carne e osso, né? Por isso que vem a questão da santificação. A ideia da circuncisão era manter o corpo puro, mas não resolveu, porque eles se sujaram no meio do caminho, deixaram de ser fiéis a Deus. Mas agora Jesus traz uma transformação do coração. E nós falamos isso lá no início do estudo de Atos, usando a palavra regeneração. Muitas pessoas até se transformam. Muitas pessoas até acreditam em Cristo e começam a seguir tudo que fala-se de Cristo. Vai para a igreja, canta, ora, participa de tudo que é evento, mas não tem um coração regenerado. E muitas vezes nós passamos muitos anos no cristianismo sem ter um coração transformado. Talvez no longo da vida aconteça algo que você abre o teu coração e você permite que o Espírito venha e tome conta de você. E eu posso dizer por mim mesmo, né? E isso acontece com todos. Quantas vezes na minha vida eu percebi, né? Eu percebi que, poxa, meu coração não estava pronto para aquilo. Hoje ele está. Né? Hoje eu seria incapaz de fazer certas coisas que lá atrás nós fazíamos. Isso é coração regenerado. E é isso que ele está falando aqui. É isso que o profeta Amós quis dizer com esse texto. Que Jesus, ele eliminaria o tabernáculo na visão humana e restauraria a intenção de Davi. A intenção de Davi era adorar a Deus com santificação, com honra. Né? Mas os judeus
desviaram isso. E Jesus veio e restaurou esta ideia de tabernáculo. Então hoje você é um tabernáculo. Eu e você hoje, em nós, aqui dentro, você adora Deus. Você faz sacrifícios constantes. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Né? Nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o culto racional. Então, tudo que você tem que fazer para Deus, você faz dentro de você, no seu coração. É no seu coração que você se sacrifica, é no seu coração que você está louvando a Deus com a mente, é no seu coração que você está queimando o incenso que tinha no tabernáculo, que significa as nossas orações que sobem até os céus. Né? E tudo que nós somos para Deus entra para os ouvidos de Deus e para as narinas de Deus, como a Bíblia diz, como um aroma suave. Né? Então é isso que ele quer dizer. E continuamos aqui. Né? E voltando de suas ruínas restá-lo-ei, falando sobre Jesus, versículo 17, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Né? Então, olha, outra coisa importante que a gente vê aqui é que aquele tabernáculo que havia em Jerusalém era para ser visitado, era para ser frequentado por todas as nações da terra, não era só pelo judeu. Mas sabe o que os judeus faziam? Impediam os outros povos de entrar. Porque diziam para eles assim, olha, vocês têm que se purificar para poder entrar, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer tudo o que a gente faz. Os judeus impediam muitas vezes de outras nações chegar até Deus. Né? Com as suas leis, com as suas tradições, impediam as pessoas de chegar. E muitos gentios que tentavam se aproximar, né, se aproximar do templo, chegar perto de Jerusalém, ficavam tão horrorizados com a discriminação que eles sofriam, que eles nem conseguiam se aproximar, nem conseguiam chegar perto de um profeta ou de um sacerdote para dizer assim, eu quero purificar minha vida. Porque os sacerdotes diziam, não, você é muito sujo para fazer parte da gente. Né? Você não presta para o reino de Deus. E que triste isso. Não é? Será que isso não se repete, né, hoje? Versículo 19. Pelo que julgo eu, dizendo Tiago, né, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Né? Então não perturbe as pessoas que Deus já tocou. Mas escreva para essas pessoas para que eles se abstenham dos ídolos, das contaminações dos ídolos, aliás, não é dos ídolos, é das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Por quê? Porque Moisés tem em cada cidade, né, desde tempos antigos, aqueles judeus que ainda pregam nas sinagogas, né, onde é lido todos os sábados a lei de Moisés. Então, pediu que eles tomassem cuidado com estas coisas, não deveria forçar ninguém a ser circuncidado, mas que deveriam sim, estes cristãos gentios, tomar cuidado com essas três coisas. Então o irmão Edivaldo vai colocar aí o quarto ponto, tá certo? Então, que conselho é esse? Não é que conselho é esse? Tá certo? Que ponderação foi essa que Tiago fez? E aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho nesses sentidos. Bom, algo muito importante é que essa decisão, né, o versículo 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, ó que legal isso, né, entrar em acordo. Então, esse parecer de Tiago, né, pareceu bem com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente, né, com Paulo e Barnabé. Tem aqui um homem chamado Judas, chamado Barsabás, que não é o Judas Iscariotes, até porque já tinha morrido muitos anos antes disso aqui. Então, pediu que esses homens fossem até Antioquia. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, né, aos irmãos, escrevendo cartas para eles, né, entre os gentios em Antioquia, Síria, Sicília, saudações. Né, visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. E então nos pareceu bem, né, chegados a pleno acordo desse assunto, eleger alguns homens e enviar eles
junto com Paulo e Barnabé, para pregar, né? Para falar desse parecer e que toda a igreja concordou com isso, né? Então, eles autorizaram alguns homens a visitar as congregações que estavam pensando o que é o certo nessa doutrina, e esses homens iam deixar os pingos nos is, digamos assim. Bom, isso foi muito importante o que aconteceu, e só para finalizar aí, né, que é base do que a gente já falou semana passada, esses homens foram até Antioquia e algumas outras cidades e regiões e leram essa carta, né, que foi escrita lá em Jerusalém, dizendo como a igreja deveria se comportar, tá certo? Muito bem, versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade cristã, né, entregaram esta carta, essa epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido, porque estava todo mundo perturbado. O que a gente faz? A gente volta para a lei de Moisés, ficamos em Cristo, o que a gente faz? Então eles ficaram contentes que resolveram o problema, não é? Mas olha que legal o coração da igreja em Antioquia, né, que tinha realmente um coração convertido. Versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo-se demorado ali por algum tempo. Os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Isso é muito bom, né? Tudo que a gente leu aqui. E só para fechar, a gente vê aqui, eu não cheguei a comentar no versículo 28, importante. Última coisa que eu gostaria de estar comentando aí, irmão Edivaldo, esse aqui é o versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais, né? Que era a questão deles se afastarem das relações sexuais ilícitas, das contaminações dos ídolos. Muito bem, então ficamos assim com a leitura mais integrada, né, dentro do contexto, para todo mundo entender o que aconteceu. Então vamos aos tópicos aí que o irmão Edivaldo colocou, né? Pode dizer o primeiro aí, irmão, por favor? Precisa abrir o microfone. Salvação pelo costume da circuncisão. Queria só colocar algo aí, Sérgio. Como nós temos visitantes, né, e às vezes a nossa mente nos trai um pouco, principalmente a minha também, com relação à passagem, né, que você citou lá de Gálatas. Sim. Na verdade é capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Isso, eu troquei, né? Coloquei 6. Tá certo, muito obrigado. Obrigado pela correção, irmão. Vamos lá, o primeiro tópico lembrando? Salvação pelo costume da circuncisão. Pronto, é aquilo que a gente comentou, né? Eu precisava só destacar isso como ponto, né? Mais uma vez, para a gente tomar muito cuidado. Salvação é muito importante e não será pela lei de Moisés. Então, olha o ensinamento, né? E mexer com o assunto mais importante, né, do cristianismo, que é a salvação. Não há assunto mais importante do que esse. Até porque é o alvo número 1 de Deus para a humanidade, a nossa salvação. Não há nada mais importante do que a salvação. Então, qualquer caminho para a salvação que é diferente de Jesus está errado. Isso fere princípios muito importantes do cristianismo, que Jesus disse: eu sou o caminho, não um caminho. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E entendemos que salvação, em outras palavras, é ir ao Pai, é morar com o Pai. Tá certo? Então, só para ficar muito claro essa ponderação. Ponderação número 2. Ou é a lei de Moisés ou de Cristo. Uma anula a outra. E aí é que é sério. Uma pequena tradição pode anular tudo que Jesus fez. Tudo pelo qual Jesus morreu. Tudo pelo qual Jesus viveu. Tudo que Jesus ensinou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque achamos que certas introduções de doutrinas, de ensinamentos, tá certo? Que parecem tão bonitas, não pode ser diferente de Cristo. Prega-se muito ideias, prega-se muito autoajuda,
tá certo? Prega-se muitas soluções, mas não o que Cristo colocou como solução. Entende? E aí fica fácil, né? Aí fica muito fácil, é conveniente para um ou para outro. Mas é muito importante a gente entender. Um desvio de doutrina anula Cristo. Anula Cristo. É como se eu chego para um dos meus filhos e peço que ele vá e compre pão. Aí quando chega na metade do caminho, a minha esposa chega e fala assim, não, mas eu acho que é melhor a gente comer bolo hoje. É bolo que é bom para a gente comer hoje. Entende? Os dois parecem tão bons, mas anulou algo que eu pedi. Não porque eu quem tenho que deter a verdade, mas Cristo sim, ele detém a verdade. Então qualquer acréscimo, qualquer alteração, qualquer coisa que está diferente do que Jesus ensinou, isso é anular a cruz de Cristo. Não é? Então isso é muito sério, né? Próxima ponderação, irmão. A purificação vem de dentro, né? Tem que purificar o coração e não o corpo. Não é... Isso já ficou mais subentendido, né? Isso já ficou praticamente subentendido em tudo, né? Na questão do templo construído inicialmente, né? Aliás, o tabernáculo por Davi, depois o templo feito por Salomão e o nosso coração. Então, a transformação toda que Deus quer, ela é por dentro primeiro. Porque é do coração que surgem as boas e as más intenções. É do coração que parte tudo. E por isso que a gente tem que entender. Inclusive hoje, até conversando com a Mary Ellen sobre isso, né, a gente estava ali estudando a palavra e a gente falou muito sobre essa questão de intenção. Quando eu tenho uma intenção mesmo de fazer algo, vamos supor que seja um algo ruim. Eu quero brigar com aquela pessoa, sabe? Eu não vou aceitar desaforo. Quando é intenção, a gente tem que tomar cuidado, porque tem intenção para o bem e intenção para o mal. Claro, né? Intenção de ajudar alguém, tá certo? Mas às vezes a gente tem a intenção de coisas que não são boas como cristãos. Então, de má intenção, ou uma intenção que vai trazer um mau resultado, a gente precisa se arrepender mesmo, né? Se converter daquela intenção. Mas quando a gente não teve aquela intenção que foi não proposital, que foi sem querer, a gente tem que corrigir. Porque necessariamente não é porque minha intenção foi boa que eu não errei, né? Mas aqui está sendo julgado algo muito importante, né? E é do coração que vem a grande mudança. E como os apóstolos e os presbíteros da igreja do primeiro século lutaram contra essa coisa de ritualismo que às vezes a gente enfrenta hoje, né? E tem uma carta que ajuda muito a gente a se instruir com relação a isso, que é Colossenses, né? Uma das cartas do Novo Testamento, que diz assim que existem coisas que as pessoas colocam como se fosse pecado tocar nisso, fazer aquilo, né? Falar. Então, toma cuidado, porque Jesus ele tirou ritualismo, né? Jesus quer a gente de coração, e as pessoas que mudam de fato de coração, elas não estão presas à lei. A própria Bíblia diz, né, na questão do Espírito Santo, né, do que é dom, que sai do Espírito Santo como reação normal, é amor, alegria, paz, benignidade, né? Ele dá aquela lista de coisas, e ele diz, contra estas coisas não há lei, não existe lei. Então, uma mudança verdadeira do coração não vai se preocupar porque essa pessoa vai começar a andar certa, de coração, né? É uma regeneração, não pela lei. Se fosse assim, os presídios seriam grandes centros de transformação. Mas, infelizmente, não são. É o contrário, né? Próximo, irmão. Que conselho Tiago deu? Oi? Conselho de Tiago. Bom, o conselho de Tiago ali eram 3 pontos, né? Eram 3 pontos. Qual foi o primeiro? Não, desculpe. A coisa mais importante que tinham que manter era não há circuncisão, todo mundo é salvo pela graça. Isso não tem discussão. O que Jesus ensinou não se discute, é aquilo e acabou. Algumas outras questões que nós precisamos tomar cuidado, não são mandamentos, né? O mandamento é crer, arrepender, batizar e obedecer. Isso é mandamento, não tem como fugir disso. Agora, existem coisas que são conselhos, princípios importantes para evitar divisão, discussão, diz que me diz, né? Então, quais são os conselhos que ele trouxe? Primeiro, uniões ilegítimas? Não, o primeiro parece que
Porque está contaminado pelos ídolos. Isso, as contaminações dos ídolos. É claro que eles já não estavam mais seguindo ídolos. Esse não é o ponto aqui. Mas é as contaminações, porque eles cresceram com hábitos, costumes. Para você imaginar, eles comiam comida de despacho da encruzilhada. Eles pegavam aquela galinha preta, limpavam ela, assava e comia. Né? Eles tomavam bebida usada pelos sacrifícios dos ídolos, dos deuses. Então, tudo aquilo que era hábito, costume, que fazia parte da vida dos gentios, e fazia mesmo, eles tinham que se afastar. Mantenham-se longe das contaminações dos ídolos. Olha, isso não entra como mandamento, isso entra como um princípio importante. Né? Tudo aquilo que é ritualismo, coisas que são oferecidas para ídolos, sabe? Se afastem. Né? Se afastem. Isso é por quê? É porque desagrada a Deus ou porque ia interferir com os judeus? Ia interferir com os judeus, porque na verdade não importa o que você come, já havia dito isso lá. Mas se afaste, sabe? Se afaste, mantenha-se longe das contaminações dos ídolos. Mas algumas contaminações dos ídolos podem se tornar e ser pecados, né? Podem ser pecados. Então, Tiago, ele pede que eles ponderem essas coisas, tá certo? E isso é muito importante. Eu até anotei algo muito importante aqui sobre isso, porque quando a gente fala de contaminações e tudo, é tudo aquilo que veio e foi ensinamento dos ídolos. Seja comida, roupas. Eles tinham o hábito de vestir certas roupas que os ídolos, que os deuses que eles serviam antes, ensinavam a eles. Mulheres com roupas sensuais demais, homens com certas roupas também sensuais. Então, eles deviam ponderar e analisar. Prestem atenção tudo que vocês trazem para o cristianismo. Né? Veja de onde veio esse ensinamento que fez você usar isso, tocar naquilo ou ter como hábitos, tá certo? E às vezes eram hábitos também, era uma contaminação de um ídolo. Por exemplo, alguns não construíam um terreno se não fizesse pelo menos a análise das tripas do animal para saber se aquele animal tinha uma doença, porque se aquele animal que comia daquela terra, naquele terreno, tivesse alguma contaminação nas tripas, alguma coisa assim, eles não construiriam lá porque lá era uma terra demoníaca. Olha só, então tinha tudo envolvido aqui. Lembrando que os gentios não serviram a Deus no passado, era um povo que se desviou e cometeu tudo que é prática. A segunda coisa que ele pede aqui é o quê? Abster-se das relações sexuais ilícitas, não é isso? Muito bem. Aqui ele não está falando de prostituição, ele não está falando de certas práticas que, por ser cristão por si só, já deveriam estar afastados. Já não deveria ter como hábito. Mas aqui ele está falando de irmãos que foram casadas com as irmãs, tá certo? Eram filhos que casaram com a mãe, o pai que casou com a filha. E algumas outras relações ali que eram consideradas não permitidas pelo judaísmo. Porque os gentios, eles se casavam, se davam em casamento e era aquela maior bagunça. Então ele diz assim, pare com isso. Lembrando, algumas relações sexuais são óbvias que não agradam a Deus. Mas aqui especificamente ele está falando de algumas que até para entrar para a igreja seria muito complicado. Tá certo? E aqui ele traz muitas outras também. Tá certo? Casamentos não realizados de forma correta, sabe? Homem com 2 mulheres, mulheres com 2 homens, enfim. Eles traziam isso porque isso era natural para a vida dos gentios, né? Era muito natural para a vida deles. E a última, que é a questão da comida, não é? Antes disso, né? Você fala das relações sexuais ilícitas, tinha a questão dos compromissos que eles tinham assumido lá atrás. E que quando chegassem para Cristo eles deveriam romper esses compromissos, entende? E às vezes eram alguns compromissos homossexuais, às vezes eram alguns compromissos que feriam drasticamente, né? Mas não é desses que eles estão falando, eles estão falando aqui das ilícitas, né? Para os judeus. E por fim, essa questão da comida, né? Por vários motivos. Primeiro, para o cardápio judeu,
condenava por achar muito nojento algumas comidas de animais sufocados, porque deixava a carne com sabor diferente, eles usavam sangue para banhar a carne, e aí ia misturar muito com o ritualismo dos judeus, que tinha a questão da Páscoa judaica, né, do sangue do cordeiro, né, que foi aspargido entre o povo, e essas questões de sangue para eles, então, deveriam se afastar. E também pelo fator saúde, que para os judeus algumas comidas eram não saudáveis. Bom, dito isso, a gente aprende duas coisas muito importantes, irmãos. Aquilo que é ensinamento de Cristo não há discussão, mas algumas outras coisas precisamos usar princípios e ter muita sabedoria. O alvo deles era, porque eles ainda tinham que pregar nas sinagogas, pregar em muitos lugares. Como que eles iam pregar para certas pessoas com práticas que essas pessoas para quem eles iam pregar abominam? Então muitas vezes a gente quer ser a gente mesmo, não quero que se dane os outros, eu sou desse jeito. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente afasta uma pessoa porque a gente não tem a capacidade de se adaptar àquele meio até que a gente prega o evangelho naquele lugar. Então o cristão mesmo precisa aprender a se adaptar. O cristão precisa aprender a se adequar a alguns lugares para não escandalizar, para não atrapalhar. E isso é muito importante para todos nós, né? Então eu encerro assim o capítulo 15, lembrando do versículo mais importante, que é o 28. Isso agradou principalmente ao Espírito Santo. E os irmãos se alegraram por ver uma solução. Aqui nenhum irmão reclamou porque tinha que parar de comer certas comidas. Aqui nenhum irmão não reclamou porque tinha que se separar daquela relação sexual que não era permitida. Porque ninguém reclamou porque não ia mais comer nem vestir certas coisas de hábito, de costumes, porque todos eles só tinham um propósito. É o mesmo do início do capítulo. Salvação pela graça. Já é receber demais tudo que a gente recebe de Cristo. Então, qualquer esforço, qualquer sacrifício que a gente faça para manter a igreja unida, para a gente conseguir pregar o evangelho para o maior número de pessoas possível, nós devemos fazer. Então, vamos nos transformar e seguir o princípio do conselho de Tiago, tá certo? O que é para salvação não se mexe, Jesus ensinou. As outras coisas, vamos discutir, como o irmão Joel falou no início, vamos discutir, ponderar, para a gente encontrar o melhor caminho, e só assim a igreja se tornará vitoriosa hoje, como foi há 2000 anos. Né? Entrego a palavra aí para o irmão Avaí. Obrigado, Edivaldo. Se quiser comentar alguma coisa, já pega o gancho aí, irmão. Não, tá tudo certo. Valeu. Irmãos, fiquem à vontade para as suas